Feche seus olhos. O Senhor coloca no meu coração é que hoje Ele está levantando os recursos necessários no teu coração, para que você possa lidar com as pessoas, para que você possa liderar as pessoas com mais efetividade a partir desse tempo, com mais autoridade, e não uma autoridade que brota do teu coração, ou que brota do conhecimento que você tem, ou que brota do tempo de caminhada que você tem. Muito pelo contrário, uma autoridade que vem do Espírito Santo, porque é Ele que dá a criatividade, Ele que dá a autoridade, é Ele que despoja o nosso coração para que nós sejamos mais do que nós somos. Então receba em nome de Jesus, da parte de Deus, um âmago de vida e um sopro sobre as suas narinas mais uma vez, para que você seja cheia do Espírito Santo de Deus. Enquanto você cantava, eu via com clareza o Senhor enxertando no teu coração mais uma vez o Espírito Santo, para que você compreenda que não é sobre você ou sobre suas limitações, mas é sobre o quanto Ele está disposto a fazer. Ó, enche-me, Espírito, mais uma vez, com toda a força do teu coração, declare: enche-me, Espírito, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito de Deus. Solta a voz, enche-me para encerrar. Enche-me, Espírito, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito de Deus. Enche-me, Espírito, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito de Deus. Respira fundo no seu lugar. Mais uma vez, respira fundo. E deixa o Senhor pulsar o teu coração mais uma vez. Que esse dia seja para você um divisor de águas. Que tudo aquilo que for ministrado no dia de hoje, Deus possa usar da disponibilidade do teu coração. Amém? 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 Amém. Por tudo isso nós damos glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora, no princípio e agora sempre. Amém. Você pode se assentar no seu lugar. Que dia especial, sim ou não? Sim. Um dia separado para a gente falar só do que queima e pulsa no nosso coração, que é a nossa liderança, é aquilo que Deus move em nós, é aquilo que Ele quer trazer de atual para esse tempo, para a minha e a tua vida. Você crê nisso, sim ou não? Sim. Só que nós vamos permear pela vida de alguns santos durante esse dia, nós vamos meditar algumas coisas, e eu queria que você, a todo instante, estivesse com a gente, amém? Amém. Então, para isso acontecer, toda hora que eu falar amém, você fala? Amém. Se do fundo do meu coração brotar um glória a Deus, você fala? Glória a Deus. E aí ninguém dorme, não fica chato essa pregação, amém? Glória a Deus. Então, o primeiro tema, o Sérgio tinha me dado um nome, mas eu quero, se eu pudesse dar um nome para essa pregação, além de falar para você sobre conversão do coração do líder, eu queria te falar que uma liderança arrasta. Então, se eu pudesse dar um nome para essa pregação, enquanto eu preparava, Deus colocava no meu coração que uma liderança, ela arrasta. Então, é mais válido que um líder, ele comprove com sua própria vida a autenticidade daquilo que ele pede para os seus, do que algo que seja simplesmente falado ou delegado pelo seu coração. Então, uma liderança que arrasta é aquela que vive na autenticidade daquilo que o Senhor pede, na autenticidade daquilo que é proposto a você fazer. Eu sei que entre nós temos lideranças de alguns âmbitos, sim ou não? Você pode ser líder dentro da sua empresa, você pode ser líder de jovem, você pode ser líder de liturgia, você pode ser alguma liderança dentro da paróquia.
nessa hora aqui todos nós estamos no mesmo parâmetro, amém? Porque o Senhor quer usar do meu e do teu coração, e a matéria-prima que Ele tem para trabalhar é a minha e a tua vida. Aquilo que o Senhor tem para mover nesse tempo é o meu e o teu coração, para que nós sejamos algo maior e melhor do que a nossa perspectiva dentro do reino de Deus. Então, olha ao seu redor, o que nós temos? Pessoas, sim ou não? Sim. O reino de Deus são as pessoas. Então, quando nós estamos lidando com as pessoas, nós estamos tratando do reino de Deus. Então, por onde você passa, por onde você tem que lidar com as pessoas, onde você tem que lidar com gente, você está lidando com o reino de Deus. E nós não tratamos o reino de Deus de qualquer jeito, nós tratamos o reino de Deus como reino de Deus. Então, em nome de Jesus, eu já quero declarar sobre sua vida e levantar você aqui de maneira profética. A nossa liderança precisa mover montanhas. Você precisa acreditar tanto naquilo que você é e naquilo que Deus te levantou para ser, que precisa movimentar os lugares. Você é chamado a ser influência onde você está. Ah, Taborda, mas eu estou só numa pastoral. Ei. Na pastoral você é chamado a influenciar as pessoas para que elas sejam e imprimam o melhor que elas podem dar naquilo que elas fazem. Então, em nome de Jesus, Deus está tomando o nosso coração de uma unção nova nesse dia. Deus está separando o teu coração e te derramando uma unção separada para esse dia. Se você está aqui, no teu coração há uma inconformidade, sim ou não? Há uma inconformidade. Há algo já que Deus está pulsando e está latente desde o momento que você recebeu o convite para estar aqui. Então, se você está ocupando essa cadeira, eu preciso te falar, existe lugar na mesa para você e para mim, e é por isso que você está aqui. O Senhor te trouxe para a mesa nesse dia, não só para o banquete, não só para, de alguma forma, derramar algo novo sobre o seu coração, mas Ele te trouxe para a mesa para te recordar que você é filho, e filho eleito se comporta como filho eleito de Deus. Então, nós vamos linkar muitas coisas com a vida de Santo Agostinho nessa pregação. Santo Agostinho, ele foi um homem que demorou um pouquinho, ele tardou um pouquinho para se converter. Mas ele foi um dos maiores teólogos da Igreja Católica. Ele é um que separa uma linha de teologia que é agostiniana e há uma linha de teologia chamada de São Tomás de Aquino, que é escolástica. A patrística e a escolástica nos condicionam a caminhar segundo aquilo que é a doutrina da Igreja Católica. Então, Santo Agostinho, por uma linha mais filosófica, ele traz por inúmeras vezes algo mais poético também da parte de Deus. É por isso que a sua oração, assim que ele se converte, se chama Tarde Te Amei. Porque ele permeia por muitos lugares, ele leva uma vida totalmente desregrada, promíscua, e em algum momento na vida dele o Senhor encontra o coração dele. Por meio, sim, da intercessão de Santa Mônica, sua mãe, mas ele tem um encontro pessoal com o Senhor. E logo, no decorrer da sua vida, ele escreve um livro chamado A Confissões de Santo Agostinho. E ali ele narra tudo aquilo que de errado ele fez. Mas também ele coloca a certeza e uma convicção de que uma vida rendida a Deus é o que transforma uma geração. Então o que eu tenho para te falar hoje, a começar, é que olhando para a vida de Santo Agostinho, o meu e o teu coração precisa compreender que uma vida transformada transforma a todos ao nosso redor. Então Deus te trouxe para cá para transformar o teu coração primeiro. O Senhor quer transformar a tua vida. O Senhor quer trazer retidão para a tua vida. O Senhor quer converter o nosso coração nesse dia e nesse tempo favorável que a igreja nos dá, a quaresma. Ele quer trazer para o meu e para o teu coração uma inconformidade diferente, de não se permitir viver do jeito que a gente vive mais. O Senhor me fala que Ele quer te levantar como um farol nessa geração. Só que para isso acontecer, nós precisamos mudar de vida. Nós precisamos deixar que o Senhor acesse o mais profundo do nosso coração e Ele possa transformar a nossa vida. Então o líder convertido, ele carrega esse caráter, ele imprime essa esfera por onde ele passa, ele carrega transformação. Santo Agostinho, ele rasgou o século de uma forma que no início da Igreja Católica, lá por volta do ano 340 até 430, que foi o tempo que ele passou,
por essa terra. Nos primeiros séculos da igreja, de tão autêntico que foi a sua vida, a igreja em 1244 vai fundar a congregação, a ordem chamada os Agostinianos. Agostinho, ele foi tão influente, ele foi tão reto naquilo que ele buscou viver, ele foi tão autêntico, ele foi um líder naquele tempo que se levantou, que por mais que não tenha sido influência, talvez em muitos púlpitos, em muitos altares, ele foi sim influência naquilo que ele escreveu, e isso permeia até os dias de hoje. De tão forte que foi a sua liderança, ele carrega um legado autêntico que transforma corações até hoje, porque eu tenho a certeza que se você sentar e simplesmente você ler a oração do Tarde Te Amei, o teu coração é transformado. Se você parar um dia e ler a Confissões de Santo Agostinho, o teu coração é transformado, porque você vai comprovar na autenticidade da misericórdia de Deus o quanto Ele te ama, o quanto Ele não se importa com a minha e as suas circunstâncias. O Senhor, nesse dia, Ele está olhando para as suas limitações, Ele está olhando para a sua insegurança, Ele está olhando para os seus medos, Ele está olhando para aquilo que você não é capaz de fazer. Ele está falando: ei, só depende de você ser disponível para que eu possa fazer. Ele não está te pedindo outra coisa. Ele não está te pedindo outra coisa senão a disponibilidade do teu coração, senão o teu coração se tornar lenha para que ele possa queimar. Porque para que de fato nós sejamos convertidos, e olhando aqui para a vida de Santo Agostinho, quando é fundada a ordem, aqui começa a ser propagado com força maior dentro da igreja aquilo que eram os escritos dele. E ali nós temos uma liderança autêntica a ponto de se tornar um legado. Eu não sei se você está preparado, mas o Senhor está falando que nesse tempo Ele quer te levantar para deixar um legado por onde você está passando, para deixar de fato algo que arraste pessoas e transforme a vida das pessoas, mas pela autenticidade daquilo que você vive com Deus, não por aquilo que de técnica você tem, não por aquilo que você é capaz de dar para as pessoas. É por aquilo que dentro do teu coração o Senhor hoje quer pulsar. E eu não sei se você tem dimensão disso, mas o Senhor quer te usar nesse tempo para influenciar muitas pessoas. E mediante ao impacto que você gerar nessa geração, o corpo de Cristo vai começar a caminhar ao seu redor. As pessoas vão se contagiar por aquilo que você vive com o Senhor. As pessoas vão ser mais autênticas perto de você, porque o ambiente de fato nos molda, sim ou não? E a partir daquilo que a gente começa a propagar e estabelecer de ordem na nossa vida e na vida das pessoas, a gente compreende que o Senhor está movendo algo sobrenatural. Tudo que a igreja nos ensina, que tudo aquilo que nós movemos no natural, ou seja, nessa esfera que nós estamos, Deus, Ele só libera o sobrenatural quando nós colocamos no natural e estabelecemos aquilo que Ele pode fazer aqui. Então Deus só amarra uma ponta lá se nós amarrarmos a ponta aqui. A relação com Deus é como um laço que precisa dos dois lados fazendo força. Ou seja, o Senhor quer usar de você e dar disponibilidade em você. Então Deus precisa do nosso coração convertido. Deus precisa de uma metanoia. Ele precisa de uma conversão de coração. Ele precisa de uma virada de chave na nossa mente. Ele precisa que o nosso entendimento domine, nossa inteligência domine as nossas vontades, e não a nossa vontade fraca de não fazer ou de desistir, não persistir. Não é isso que o Senhor quer para nós. Ele quer que você caminhe segundo a inteligência que Ele colocou em você. Por inúmeras vezes o Senhor usou de homens dentro da palavra de Deus para se levantar como uma grande liderança e estabelecer ordem mediante a um povo. Deus levantou Abraão e usou do coração dele para que ele se levantasse como um pai de multidões. Deus levantou e usou do coração de Noé para que ele estabelecesse um tempo de ordem, e ao construir a arca, assim pudesse salvar a humanidade através do coração daquele homem. Deus olhou para a disponibilidade do coração de Moisés e tirou ele de um pastor de ovelhas e transformou ele em um homem que libertaria um povo no Egito.
O Senhor quer te levantar não só para libertar a Israel que você tem para cuidar. O Senhor quer te levantar para você entender de uma vez por todas que existe mais para o teu coração. Existe mais. Você estar aqui nesse dia é uma certeza de que o Senhor está incomodando você há um tempo. Então uma liderança que arrasta, ela precisa ser convencida do que ela acredita. Você precisa ser convencido todos os dias do que você acredita. Se é dentro da tua empresa, você precisa ser convencido todos os dias daquilo que você está tentando vender, daquilo que você está desenvolvendo como produto, serviço. Se é dentro da tua paróquia, você precisa acreditar todos os dias que o seu pároco está fazendo o melhor para vocês. Se é dentro do seu movimento, se é dentro do seu grupo de jovens, você precisa acreditar que aquilo que o Senhor está movendo é o melhor e Ele está escolhendo você. Podia ser qualquer outra pessoa, mas é você. É você que Ele levantou. Ah, Taborda, mas eu sou imperfeito. Eu também sou. Todos nós somos. O padre também é. Mas Deus olha para a nossa imperfeição e Ele fala: enquanto tiver lenha para queimar, eu vou mover, eu vou fazer e eu vou fazer acontecer. Então Ele quer usar do meio do teu coração nessa certeza. Um líder movido pela mudança e pelo novo. Você precisa acreditar que Deus sempre tem um novo. Às vezes não está dando certo, é porque você está tentando a mesma coisa há muito tempo. Deixa Deus renovar a tua mente. Uma conversão de entendimento é o que rasga o céu sobre a tua vida. Uma conversão de entendimento é o que pode transformar a esfera que você está inserido. Você está me entendendo, sim ou não? Você está vivo, sim ou não? Sim. Ninguém morreu, né? Então tá bom. Deus, Ele quer nesse tempo derramar algo novo sobre o seu coração, trazer uma docilidade diferente, uma sensibilidade diferente, para que Ele possa colocar os recursos no teu coração e Ele possa transformar primeiro você, primeiro a tua liderança, primeiro aquilo que você é, enquanto homem, mulher de Deus. E Deus tem um recurso para isso. Fala assim, ó, Deus tem um recurso para isso. E esse recurso se chama Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que é o que cria todas as coisas. É o Espírito Santo que derrama criatividade em tudo aquilo que é proporcionado no mundo. Deus usa dos homens para co-criar com Ele em tudo. Quando surge algo novo, ninguém cria por conta própria, não. Às vezes no nosso ego, a gente acha que nós estamos abalando. A gente está arrasando. Não. Por muitas vezes, você só se levanta fazendo algo novo, porque o Espírito Santo mais uma vez olhou para o teu coração, te sondou, e Ele está derramando uma porção nova na tua vida naquele momento, porque é a necessidade daquele tempo. Porque a tua liderança vai passar uma hora, mas o que move tudo isso é o quanto autêntico você é, porque daí você larga rastros por onde você passa, e não rastros negativos, mas um legado que você deixa e faz perdurar, e as pessoas vão se recordar do seu nome. Eles vão se recordar do quão disponível é o seu coração e a tua vida, porque você é movido pela mudança, pelo novo. Quem luta pelo que acredita, compreende que Deus tem sempre um renovo. Se você se levanta como quem acredita naquilo que você está vivendo, na tua liderança, como um inconformado verdadeiramente nesse tempo, o Senhor olha para tudo isso e Ele só consegue derramar renovo. Ele só consegue mover algo diferente todos os dias. Ele dá recurso, Ele dá dons, Ele derrama carismas para que você seja cada vez mais autêntico e forte naquilo que você acredita.
Porque eu não sei você, mas eu penso em desistir pelo menos 24 horas por dia e 7 dias por semana. Porque eu olho para minha humanidade, para minha limitação e eu falo, não dá. Hoje eu lidero 117 pessoas dentro da Missão Bauru, da Colo de Deus. E todos os dias eu olho e eu falo desse ano, é só Deus. A primeira liderança que Deus me confiou, eu liderava as células da Colo de Deus em Curitiba. Primeira grande liderança assim, né? Que eu liderei célula desde os 14 anos de idade. Hoje eu tenho 26. E quando eu comecei a liderar as células, eram 12 pessoas que a gente liderava, né, dentro de uma célula. Eu lembro que Deus ele só movia o meu coração para uma coisa. Eu não consigo nada sozinho, porque se depender de mim eu estou lascado. E eu lembro que quando Deus me confiou a liderança em Curitiba, na minha cidade natal, eu liderava mais ou menos umas 15 células. E aí depois eu assumi o estado do Rio Grande do Sul também, que tinha umas 2 células ali. Em Santa Catarina, que tinha mais umas 4 ou 5 células na época. E olhava para aqueles líderes e eu tinha que derramar sempre algo de renovo na vida deles. Porque eles queriam desistir todo dia. Aí primeiro, que eu não podia mostrar fraqueza e falar que eu estava pensando em desistir também. Isso não é ser omisso ou viver uma vida de mentira. É porque no coração do líder há uma incompreensão que todas as pessoas não vão compreender. Quase ninguém vai compreender o teu coração, aquilo que você passa, o quanto você pega no pé, o quanto você insiste, o quanto você é chato para as pessoas. Há algo que é só no coração do líder que Deus derrama, que se chama solidão completa. Sim ou não? Às vezes você quer as coisas de um jeito muito reto, mas você depende de pessoas para executar e você precisa acreditar nelas. Sim ou não? E elas não vão fazer do jeito que você está pensando e perfeitamente como você faz. Mas aí que está a arte e a riqueza de poder liderar, porque você tem o poder de ensinar que elas façam melhor do que você. Então, por quantas vezes o nosso coração olha e no meio da solidão, daquilo que nós vivemos sozinhos, eu, você, vivemos com o Senhor. Só o Senhor compreende. Só o Cristo compreende. Aquilo que nós passamos por muitas vezes, porque há uma inconformidade em nós, mas não é todo mundo que compreende, não é verdade? Não é todo mundo que olha para a tua vida e fala assim, nossa, uau. Às vezes vão olhar para a tua vida com uma pedra na mão, pronto para jogar. Eu já fui paroquiano também, então eu sei que dentro da paróquia não é fácil. Eu sei que às vezes o padre Nilton está até meio sem cabelo, porque você dá trabalho para ele. O padre Renan já está com os cabelinhos brancos, é você que dá trabalho, que eu sei. Então às vezes na nossa percepção a gente não enxerga a solidão do coração do líder, mas aqui eu estou falando com pessoas que se igualam no mesmo parâmetro, e o que o Senhor está falando para mim e para você, é que Ele tem olhado para a tua solidão, Ele tem olhado para a tua inconformidade, e Ele quer te levantar nesse tempo com um entendimento claro, de que Ele quer usar de você, e é do teu coração e da tua disponibilidade que Ele está usando de lenha para queimar essa geração. Aquilo que nós fazemos, ainda que seja pouco, em meio à grandeza do reino de Deus, ainda que seja um grão de mostarda, como o nosso Senhor vai falar no Evangelho, o mais minúsculo grão de mostarda, isso é suficiente para Deus fazer um estrago nessa terra. Ele quer usar de você. Às vezes você vai falar, mas o que eu faço é pequeno. Mas de pouquinho em pouquinho, a Igreja Católica só começou com 12, não foi? E olha a gente aqui. A igreja se perdura há mais de 2000 anos porque as pessoas se manteram fiéis naquilo que elas acreditavam. Líderes se levantaram, moveram uma geração. Olha o estrago que a gente pode fazer, meu povo. Então nós precisamos olhar para isso
e converter o nosso coração. E para isso eu queria trazer uma palavra, um salmo. E antes eu queria te contextualizar um pouco. Davi, ele foi um cara muito temente a Deus. Davi, ele era o mais improvável, porque ele era o menor e o mais fraquinho de todos os filhos. Mas quando Samuel foi em busca de Davi e elegeu este homem como um rei eleito por Deus, ele olhou para Davi, o Senhor olhou para Davi e não olhou para a circunstância, ele olhou para aquilo que ele enxergava além. Deus não está preocupado com a circunstância do teu coração. Às vezes você pode estar aqui, com perdão da palavra, você pode estar na bosta. Deus não está preocupado com a circunstância hoje. Ele está enxergando além do que os seus olhos podem ver. Ele enxerga além a tua liderança. Ele enxerga além do que você pode se permitir enxergar. Porque Ele tem mais para fazer. Então Davi é esse cara mais improvável. E mesmo depois de ungido, eleito por Samuel, de assumir o reinado, de ter vencido batalhas com o Senhor, Davi se corrompeu e ele caiu. A palavra de Deus vai dizer que Davi, ele era tão despojado na presença de Deus, que quando ele estava em frente à Arca da Aliança, ele se despia, porque ele não queria esconder nada do Senhor. E quantas vezes na nossa confiança, em nós mesmos, naquilo que nós somos capazes de fazer, nós nos escondemos do Senhor e nós achamos que Ele não está percebendo, quando o que o Senhor quer é que você se despoje na presença dEle, para que Ele possa acessar a tua limitação, tirar isso de você, colocar ataduras, te balsamar de novo para que você tenha o perfume do Cristo por onde você passar. Ele quer retomar a nossa autenticidade nesse dia. Você crê nisso, sim ou não? Sim. O Senhor quer retomar a identidade do nosso coração de líder. E é por isso que eu estou pregando aqui para você de conversão. E eu não quero ter que falar que você precisa tomar vergonha na tua cara e parar de pecar os meus pecados. Eu não quero ter que ficar falando que é só para você converter-se porque o reino dos céus dos violentos. Não, não é para isso. Eu preciso que você compreenda que a tua vida influencia pessoas. Então você precisa ser autêntico. Você precisa ser de verdade na tua liderança. Não dá para você ter duas medidas. É um peso só. E Deus quer tudo de você. Amém? Então o salmo que nós vamos ler é o Salmo 50. Em algumas bíblias vai ser o 51. Ele se chama Miserere. E vai dizer assim. Se você está com a sua Bíblia, pega comigo aí Salmo 50. Salmo 50. Aqui é um salmo que Davi escreveu assim que ele pecou. Em determinado momento, mesmo em meio à eleição dele, ele olhou e ele cobiçou a mulher alheia. Porque ele era rei, ele achava que ele era alguma coisa. E por muitas vezes, em meio àquilo que nós fazemos, e no ativismo da nossa vida, nós pensamos que nós somos alguma coisa sozinhos. E Davi, ele foi pego num momento e ele tomou uma rasteira lascada. Repita comigo, Davi tomou uma rasteira lascada. E fala assim, chegou meu dia, Jesus. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: ao mestre de canto, Salmo de Davi. Quando o profeta Natã foi encontrá-lo após o pecado com Betsabé: tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade, e conforme a imensidade de vossa misericórdia, apagai a minha iniquidade. Lavai-me totalmente de minha falta e purificai-me de meu pecado. Eu reconheço a minha iniquidade. Diante de mim está sempre o meu pecado. Só contra vós pequei. O que é mal fiz diante de vós. Vossa sentença assim se manifesta justa, e reto o vosso julgamento. Eis que nasci na culpa.
Minha mãe concebeu-me no pecado. Não obstante, há mais a sinceridade de coração. Infundi-me, pois, a sabedoria no mais íntimo de mim. Aspergi-me com um ramo de hisope e ficarei puro. Lavai-me e me tornarei mais branco do que a neve. Fazei-me ouvir a palavra de gozo e de alegria, para que exultem os ossos que triturastes. Dos meus pecados desviai os olhos, e minhas culpas todas apagai. Ó meu Deus, criai em mim um coração puro e renovai o espírito de firmeza. Repito, ó meu Deus, criai em mim um coração puro e renovai-me o espírito de firmeza. De vossa face não me rejeiteis e nem me priveis de vosso Santo Espírito. De vossa face não me rejeiteis e nem me priveis de vosso Santo Espírito. Restituí-me a alegria da salvação e sustentai-me com vossa vontade generosa. Então aos maus ensinarei vossos caminhos, e voltarão a vós os pecadores. Meu Deus, ó Deus, meu Salvador, livrai-me da pena desse sangue derramado, e a vossa misericórdia a minha língua exaltará. Senhor, abri meus lábios a fim de que minha boca anuncie os vossos louvores. Vós não vos aplacais com sacrifícios rituais. E se eu ofertasse um sacrifício, não aceitareis. Meu sacrifício, ó Senhor, é um espírito contrito. Que coração arrependido e humilhado, ó Deus, que não haveis de desprezar. Senhor, pela vossa bondade, tratai Sião com benevolência e reconstruí os muros de Jerusalém. Então aceitareis os sacrifícios prescritos, as oferendas e os holocaustos, e sobre o vosso altar vítimas vos serão oferecidas. Eu queria voltar no versículo aqui e queria cravar isso sobre a nossa vida. Isso é uma sentença de esperança para nós, amém? O Senhor está olhando para mim e para você, Ele está colocando sobre o nosso coração essa oração. Ó meu Deus, criai em mim um coração que seja puro e renovai-me o espírito de firmeza. De vossa face não me rejeiteis e nem me priveis de vosso Santo Espírito. O Espírito Santo só é derramado sobre um coração que é puro, ou que escolhe retomar a pureza, porque só assim o Espírito Santo tem matéria-prima. O Senhor quer retomar a pureza dos seus olhos para a sua liderança. O Senhor quer retomar a pureza daquilo que você enxerga sobre o reino dele, sobre as pessoas, porque às vezes o nosso coração é tão corrompido que a gente não consegue enxergar pureza e coração puro nas pessoas. E é por isso que a palavra de Deus vai dizer em Mateus 5 que os puros verão a Deus. Tu quer ver Deus? Teu coração precisa ser puro. O Senhor precisa retomar a pureza do teu coração, e Ele só vai retomar a pureza do teu coração quando você dar o seu coração inteiramente como matéria-prima. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: ó, chegou teu dia, bebê. Fala para a pessoa que está do seu lado e fala assim: ó, bebê, você está lascado. Chegou o teu dia, é o dia favorável para mim e para você. Nós acabamos de narrar aquilo que de errado Davi fez, mas o Senhor olhou para ele e deixou o coração dele contrito. O Senhor quer deixar o nosso coração constrangido de tanto amor, para que eu e você nós entendamos de uma vez por todas que a nossa liderança precisa ser autêntica e de verdade. E para isso eu tenho 3 passos para você. Repita comigo: 3 passos. Fala assim: agora ficou fácil. Então, repita comigo: conhece-te. Santo Agostinho, ele tem uma tríade chamada conhece-te, aceita-te e supera-te. Nós vamos passar por cada uma aqui e você vai entender aonde o Senhor quer mover a tua liderança para nós depois orarmos, amém? Então, conhece-te. Santo Agostinho vai narrar assim, ó: envolve olhar para dentro com coragem, compreendendo quem você é à luz de Deus, identificando qualidades e fragilidades, em vez de viver opiniões alheias. E bebê, você não pode viver agora a opinião alheia dos outros. Você precisa viver aquilo que o Senhor
colocou luz aos seus olhos para você enxergar. Você é aquilo que o Senhor pensa de você. Você não é a circunstância do seu pecado. Você não é aquilo que de errado você fez. Você é a luz daquilo que o Senhor derramou sobre você. Envolve olhar para dentro de você com coragem. Então você precisa olhar enquanto liderança para aquilo que você está errando e se corrigir e permitir que Deus corrija, porque você está lidando com gente e você está tratando com gente. Não dá para tratar o reino de Deus de qualquer jeito. Não dá para tratar as pessoas de qualquer jeito. Coloca a mão no teu coração, fala assim, ó: Senhor, eu estou disponível para olhar para dentro, para olhar para minhas perebas, para o Senhor me curar nesse dia. Então olha para dentro de você nesse dia. Conhece-te. Conhece-te. Quanto mais você conhece, mais você compreende e ama aquilo que Deus sonhou para você ser. Santo Agostinho vai dizer que nós só amamos aquilo que nós conhecemos. Então você quer ser autêntico? Conheça o teu coração e as suas limitações, porque só assim você pode ser uma pessoa melhor, uma liderança melhor e maior do que você está enxergando. Aceita-te, repita comigo: aceita-te. Significa reconhecer a verdade de si mesmo e aceitar a própria história. Limitações e circunstâncias concretas, sem resignação passiva, mas como ponto de partida para a transformação. Ou seja, olha para tudo de errado, aceita e corrige. Olha para tudo que você fez até aqui, aceita o que de bom você fez. Olha para tudo que você já construiu até aqui com o Senhor, ou se construiu sozinho, e coloca a partir daqui o Senhor para tomar a autoridade da tua vida. Aceita-te. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó: aceita que dói menos, bebê. Aceita-te. E por último, Santo Agostinho vai dizer assim, ó: supera-te. Repita comigo: supera-te. É o processo de transcendência. Olha que forte, transcendência, onde se busca a melhora constante e a superação das próprias fraquezas, pecados ou limitações, através da força da vontade e da graça divina. O Senhor quer tirar do meio do teu coração a vontade fraca que a gente carrega, de achar que as limitações e as circunstâncias nos barram. Para um filho de Deus, a circunstância ela é mero motivo de oração. A provação, as crises é só para a gente perseverar até o final, e no sofrimento o Senhor educar o nosso coração. Então é um processo de transcender. É forte isso, né? Parece que Deus está dando um poder para mim e para você, né? Daqui a pouco a gente vira um Avengers aqui, a gente sai para a Guerra do Infinito. Os homens aí tá com o cabelinho daqui a pouco assim, ó, um Clark Kent aqui. Então parece que Deus está enxertando uma força no nosso coração que a gente não tem, e é isso mesmo. O Senhor quer enxertar no nosso coração o Espírito Santo, a ponto de que nós, conhecendo o nosso coração, aceitando o nosso coração, a gente possa transcender, superar as nossas expectativas e as expectativas das pessoas, não por meio da opinião que elas vão colocar, mas por meio da opinião de Deus. É isso que importa. Eu queria terminar para a gente orar dizendo para você que a criação espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. A criação está esperando que você se manifeste nesse tempo como uma liderança posicionada,
convertida, superando todo e qualquer obstáculo, superando todas as nossas provações, as nossas crises. Talvez foram inúmeras as suas tentativas de desistir, sim ou não? Talvez foram muitos momentos que você olhou e falou: ih, não vai dar certo não, tá complicado. Talvez a crise bateu na tua porta, não só uma, como várias vezes, não é? Mas o que você pode fazer com isso? Repita comigo: eu sou a lenha, e tu, Senhor, é a fornalha. Você é a lenha, você é a matéria-prima para que o Senhor possa usar de tudo de você para o braseiro continuar aceso. Ele quer usar de tudo, então vai doer. Você é liderança, primeiro precisa doer em você, precisa doer no seu coração a dor de muitos, porque você suporta, você aguenta o tranco, e se está doendo é porque é amor. Eu queria roubar a pregação de algum dos meus irmãos, eu não sei quem vai passar depois aqui, mas eu queria usar uma frase de Santa Teresa de Calcutá, que vai dizer assim: não importa aquilo que fazemos, mas o que importa é o quanto de amor nós colocamos naquilo que fazemos. Coloca amor na tua liderança, deixa Deus amar você nesse tempo, que tudo muda. Conhece-te, aceita-te e supera-te. Fica de pé no seu lugar que nós vamos orar agora.